0,4% no barril do Brent, já aprofundou 1,55%, $75 o barril do petróleo. E isso, claro, impacta também, né, nas perspectivas de várias empresas aqui do setor, como a Débora muito bem estava trazendo aqui para a gente. Para a gente repercutir, inclusive, um pouquinho sobre esse cenário todo, vamos chamar o Rodrigo Glatti, nosso próximo convidado, sócio da GTI, sempre aqui conosco para bater um papo a respeito de várias empresas, movimentação do mercado. Rodrigo Glatti, muito bom dia. Agora um pouquinho boa tarde para você por alguns minutos. Bem-vindo mais uma vez aqui à programação da BMC News. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. O prazer é meu, sempre um prazer a gente estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, sempre à disposição. Glatti, quero começar falando contigo justamente sobre essa movimentação em preço de petróleo. A gente sabe que tem algum impacto, obviamente, nas empresas do setor aqui. A gente vê a Petrobras despontando uma queda, né? E aí eu queria saber a sua percepção, se isso tem a ver com essa situação envolvendo preço do barril de petróleo, toda a situação envolvendo redução, né, na oferta por alguns países e essa possibilidade de ver o preço, tentar, né, fazer o preço subir, mas na verdade o preço está caindo, ou se tem a ver com algumas notícias que a gente tem visto a respeito de Petrobras, né, que de repente o dividendo ia ser um pouco mais gordo esse ano, aí Petrobras vem a mercado e fala que isso ainda não foi batido o martelo, ainda não tem um consenso para investimento, recompra de ação dividendo, enfim. Queria saber a sua opinião sobre essas movimentações, o que acaba sendo ruído, o que acaba sendo fato para a vida de Petrobras nesse momento. Bom, eu acho que é uma combinação de todos esses fatores que você mencionou. Eu acho que essa comunicação ruim, acho que mesmo da política de preços, né, apesar de eles não terem na prática mudado também, mas é uma explicação um pouco mais confusa, né? Eu acho que teve também essa queda, né, de preços que eles promoveram aí no começo do mês também, para compensar a volta, né, dos impostos, né, que ocorreu aí na última semana de junho, né? E aí acho que tem esse negócio realmente do preço do petróleo lá fora. Eu acho que esse corte da OPEP aí de 1,5 milhão aí nessa semana, né, para tentar sustentar preços, acho que mostra aí que eles estão mais preocupados, acho que com uma demanda um pouco mais fraca, demanda global um pouco mais fraca, né? Então, acho que é uma combinação de todos esses fatores. Agora, a gente tem que considerar também que a Petrobras, em maio e junho, teve uma apreciação importante das ações aí, né? Nesses últimos 40, 50 dias, vamos dizer assim. Então, acho que, de fato, essas são um pouco mais não tão benignas para o papel. Acho que realmente tem uma parte dos investidores aí estão embolsando lucros, né? Acho que dada essa alta recente aí, né? E foi até uma parte do movimento que a gente acabou fazendo aqui, né? A Petrobras era a nossa maior posição aí em abril, maio, né? E a gente acabou aí nessa alta também reduzindo aí uma parte em função dessa apreciação aí, né? Não que a gente não acredite nos fundamentos ainda, mas acho que por preço ela realmente teve a empresa que estava negociando aí na casa de 2,5, 3 vezes lucro, tá agora mais para 4,5 vezes. Aí a importância de uma gestão ativa, né, Glatti? Você vê a oportunidade, surfou, né? Cresceu bastante, né, o preço de Petrobras e aí faz a movimentação de acordo com o perfil, né, de vocês aí, o perfil todo. Mas é justamente isso. Recentemente você tem falado bastante sobre essas posições de Petrobras e aí a gente entende que talvez, né, seja alguma coisa, poxa, a Petrobras pega e carrega, mas movimentos táticos são muito importantes também nesse momento, né? Sem dúvida. E a gente sempre procura calibrar as posições, né, de forma a ter uma posição core, né, que a gente chama, né, para o longo prazo, mas obviamente quando os preços se mexem e eles se mexem todo dia, né, a gente vai ajustando essas posições ao longo do tempo, né, e com Petrobras não foi diferente, né, a gente entendeu lá
depois do temor do mercado, né, acho que foi um temor excessivo lá no final do segundo semestre do ano passado, né, a gente aproveitou, né, para comprar mais ações, né, e aí realmente a gente entendeu que os riscos estavam muito... acho que o mercado tinha exagerado no risco potencial que o governo poderia fazer com a empresa, né. É óbvio que esses riscos eles existem ainda, né. A gente entende que eles são menores do que se previa anteriormente, mas cada vez que sai uma notícia ruim ou uma notícia de mais intervencionismo do governo na Petrobras, a ação sente também, né? Então, claro, como você disse, né, aproveitar essa volatilidade, é quase uma volatilidade natural, né, que o governo acaba criando em cima das ações, né, das empresas estatais, ela nos propicia esses momentos para fazer esses movimentos, né, de comprar mais ou vender um pouco mais, né, nessas oscilações aí. A oportunidade de quem não participou da festa poder entrar um pouquinho também, né, Glatt? Nesse sentido, você falou, né, não que não acredite na empresa e tudo mais, mas como esticou bastante, faz justamente essa movimentação mais tática, né? E aí, pensando aqui comigo, se voltar para um preço que vocês acreditam ser justos, olhando para o fundamento da empresa, para a possibilidade de geração de caixa, até mesmo com esses investimentos que ainda não estão tão claros por parte da diretoria da Petrobras, possibilidade dos dividendos, o fundamento dela não foi perdido, né? Talvez para um longo prazo, num preço justo, volte a fazer parte da carteira ou aumentar a posição da carteira. O fundamento permanece, mesmo com os riscos do governo que você fala que é inerente. Sim. Sim, o próprio preço da ação ele já embute tudo isso daí, né, que você está mencionando, né? Então a questão é quando, na verdade, o que a gente sempre fala em arbitrar os preços, né? Na verdade, é saber exatamente qual é a diferença entre o preço de mercado e o que a gente acha que ela vale, né? Então, quando a distorção está muito grande, aí a gente tende a aumentar a posição, e o inverso quando acontece diferente, né? Então é isso, a gente aproveita como eu disse, essa volatilidade quase que natural que o governo cria, né, para fazer esses ajustes na posição, mas a gente continua otimista com a empresa, a gente acha que ela, na verdade, né, a exploração do petróleo em si, né, e o investimento que ela fez realmente é um negócio muito rentável, e que o preço da ação ainda está barato, considerando aí um horizonte mais médio e longo prazo, né? Então, enfim, a gente continua sendo uma das top 5 posições nossas, né? E, obviamente, a gente vai acompanhando e vai monitorando essas oscilações aí para realmente ver se a gente aumenta ou diminui a posição. Maravilha. Ô Glatt, nessa expectativa aí de arbitrar um preço interessante, né? E a gente tem visto algumas reprecificações aqui, principalmente por conta da queima de prêmio na curva de juros, principalmente com essa expectativa do corte de juros aí pelo Banco Central, algumas empresas surfando um momento mais interessante. Você vê oportunidades mais... de repente nas small caps, que tem, né, uma sensibilidade um pouco maior e pode surfar um momento, muito embora muitas delas já tenham experimentado uma pernada bastante importante aí nos últimos tempos, a exemplo de Petrobras, ou tem alguma empresa que pode ter uma melhora na oportunidade, uma blue chip, olhando, né, nessas duas perspectivas? Eu diria que as oportunidades, assim, se a queda de juros realmente se concretizar, a gente vai ver a apreciação tanto nas blue chips quanto nas small caps. Acho que ainda tem espaço para o mercado andar como um todo, né? Mas eu diria que nas smalls talvez a gente tenha potenciais de valorização maiores, né? E a gente tem alguns casos aqui que de fato já tiveram uma alta importante aí nesse último ano, né, que são mais sensíveis a juros. E eu citaria principalmente 3 posições nossas aqui que estão em setores que são mais sensíveis, né. Eu diria que, por exemplo, no setor imobiliário, né, ligado aos properties, né, a gente tem uma posição de Allianz Sonar e uma de LOG, né, LOG Commercial Properties, que realmente tiveram valorizações bastante importantes aí, né? As empresas cresceram aí, acho que o preço cresceu aí quase 50% aí ao longo dos últimos 4, 5 meses, vamos dizer assim, né?
São valorizações importantes, né? E no caso de utilities também, a gente tem uma posição em neoenergia que também andou bastante, né? Na casa dos 15 para 21, 22, enfim. Quase 50% de apreciação também, em função, sim, basicamente da expectativa de queda de juros, né? A gente não vê uma melhora operacional tão significativa que indicasse uma apreciação pelo fundamento das empresas, né? Então, acho que foi mais um caso mais macro aí, né? Óbvio que as empresas estão saudáveis, estão bem, estão melhorando, mas não houve uma melhora expressiva no lado operacional, né? Ô, Glad, interessante você citar o cenário mais macro, né? Porque tá toda essa discussão sobre reforma tributária e como isso poderia impactar algumas empresas e tudo mais. Eu li uns reports falando sobre o impacto em shopping e eu vi que você citou a Allianz Sonae e justamente nesses reports um deles falava sobre o impacto em Allianz Sonae, que tem, né, um perfil, né, de empresas mais no simples nacional, que poderia ter uma tributação, né, de repente um pouco mais enfática ali, um pouco maior na carga tributária, que impactaria de repente nas ações do shopping. Você está monitorando essa história? Isso é uma questão, óbvio, que preocupa, mas você está monitorando de perto? Isso vira um trigger, de repente, de curto prazo para mudar percepção em relação à posição, ao setor, enfim. Como que você está acompanhando isso em relação às companhias que vocês investem? Claro que é um motivo de monitoramento e preocupação nossa, né? E acho que não só no caso da Allianz Sonae, acho que de todos os setores em que a gente está investido, né? A questão é que ainda existe muita negociação, né? E até como a gente diz aqui, esse tipo de coisa no Brasil, ele demora até os 50 minutos do segundo tempo para você saber exatamente o que vai acontecer. Então, tudo pode mudar, né? Enfim, mas dito isso, eu diria que é claro que a gente tem essa preocupação, né? Principalmente com os shoppings, mas a gente entende que esse cenário de queda de juros ainda é benéfico, né? E acho que no caso da Allianz Sonae, ela ainda tem um desconto que ainda é relevante principalmente para os peers, né? A Multiplan e a Iguatemi, né? Ela é uma empresa que é menos conhecida pelo mercado em função agora da fusão com a BR Malls, enfim, né? Eu acho que tem uma parte dos investidores que está começando a conhecer a empresa agora, né? O que vai ficar, né? O que se tornou, né? Vai ser a maior empresa de shoppings do Brasil, vai ter mais de 60 shoppings, né? Então, acho que assim, acho que tem essa parte do mercado que ainda vai passar a conhecer melhor a empresa e tem esse desconto que, para mim, não é... Ele ainda está um pouco longe do que deveria ser normalmente, né? Então, acho que esses fundamentos, acho que ainda trazem conforto para esse case, né? Então, mesmo com a preocupação de um eventual aumento, né, na carga tributária, né? A gente ainda mantém essa posição e acha que tem espaço ainda para andar um pouco mais, né?